Conforme nós vimos nos vídeos anteriores, o consumo de carne vermelha e o consumo de carne processada preocupa em relação à saúde. Se há realmente evidências que apontam nesse sentido e como isso tem repercutido na produção de carne e no consumo. Então, bati um papo muito legal com o professor Vinícius Barcelos, meu colega do setor Palotina, da Universidade Federal do Paraná, e abri a entrevista com ele perguntando como ele vê a preocupação com a forma como nós produzimos carne a partir de modelos produtivos tradicionais, no caso do Brasil ainda com uma pecuária predominantemente extensiva. Vamos ver. Raimundo, essa questão ela tem muitas nuances, né? Ela tem muitas camadas. Eu acho que eu vou destacar duas aqui para ser mais objetivo. O primeiro é com relação ao impacto sobre o meio ambiente, né? E a gente precisa separar os tipos de criação das criações extensivas para a criação intensiva. E o tipo de impacto que ele acontece, ele é diferente. Né? A produção intensiva, tanto a bovinocultura intensiva quanto a avicultura, a suinocultura, etc., ela tem um impacto muito grande porque você precisa, para sustentar esse sistema de produção, você precisa ter por trás todo a monocultura, né, a agricultura de monocultura no fundo. Né, e aí essa agricultura que usa, enfim, diversos componentes de vários países, derivados do petróleo, diversos... você tem a questão de patente de sementes, diversos herbicidas, defensivos agrícolas, etc. O transporte desses grãos, ele causa muito impacto. Então, ele tem um impacto grande, tanto do ponto de vista do saldo de carbono, quanto do ponto de vista ambiental, no sentido dos dejetos dos animais concentrados num lugar só, que vão lá para um curso de rio, que vão para a terra, que vão para o ambiente. Então, é um sistema produtivo extremamente complicado. Já especificamente a criação de ruminantes, né, aí no Brasil, enfim, no mundo o mais comum é o bovino, essa criação de ruminantes de forma extensiva, ela tem uma diferença muito grande. Né, e essa diferença ela se dá com relação ao impacto de carbono. Se você, de fato, se você vai implantar uma fazenda numa área de mata nativa, você tem um grande impacto no início, quando você vai desmatar essa fazenda, e esse impacto ele não se recupera, mas depois que você começa a plantar capim e produzir boi, esse impacto passa a ser zero. Lembrando que na monocultura você também tem esse impacto de destruição de floresta. Né? Qualquer área que a gente utiliza para produzir alimento, que antes ele era uma floresta, quando você retira essa floresta, esse impacto existe. Só que na criação extensiva, você tem ali, né, todo o carbono que o bovino ingere, vem do capim. Aí não importa se ele utiliza na constituição do seu corpo, que depois vai virar alimento, ou se ele, enfim, solta através de gases. Não importa, esse carbono ele não foi gerado dentro do rumen, ele veio do capim. E na hora que o capim cresce, através da fotossíntese, ele reabsorve uma quantidade de carbono da atmosfera. É a mesma lógica do álcool combustível. Né? Você planta cana, ela cresce, ela se transforma em álcool, usa esse álcool, o carbono vai para a atmosfera, mas quando cresce outra cana ali, ela reabsorve esse carbono. Então a gente tem níveis de impacto diferentes. A gente tem muito essa visão, de certa forma, existe uma ideologia que demoniza a produção especificamente bovina por causa da quantidade de carbono que ele libera, mas a gente esquece que isso não é uma realidade nossa. No Brasil, mais de 90% da nossa carne bovina produzida, ela vem do sistema extensivo, que é esse em que o carbono está sempre sendo reciclado e ele entra num ciclo. Né? E ele é a realidade do primeiro mundo. Então, vem uma ideologia demonizando a carne bovina especificamente e alegando essa questão do carbono, que não é, de fato, uma realidade nossa. Um outro ponto que eu acho importante a gente observar é o ponto de vista econômico. Né? E, principalmente, também as criações intensivas, a gente
tem o ônus da produção, o ônus do impacto ambiental, né, dos dejetos que ficam aqui. A gente emprega muita mão de obra barata, né, e pouco qualificada ali na criação dos animais, mas se a gente for olhar direitinho, a gente se orgulha muito de falar que a nossa suinocultura é avançada, que a avicultura é avançada, o que é verdade. Mas se a gente vai olhar exatamente de onde vem a tecnologia, né, que a gente utiliza no nosso sistema produtivo e quem ela remunera, a gente vai perceber que essa tecnologia ela também não é produzida aqui, né? Ela é importada. Então, a maior parte dos insumos, aqueles que são mais caros, né, não são mais caros porque o volume é grande, mas aqueles que são utilizados em pequenas quantidades e que você vai ver lá o preço por quilo, ele é muito caro, versus aditivos, por exemplo, e são todos importados, ou se são produzidos no Brasil, são produzidos com tecnologia importada que paga royalties. A gente vai olhar um abatedouro lá de aves que abate 10 mil frangos por hora, todos aqueles equipamentos que custam milhões de dólares são importados. E aí isso gera ali o equipamento, a manutenção, o tipo de contrato que se assina, em que muitas vezes você tem um contrato em que o equipamento é doado, mas você fica preso ali 10 anos para comprar insumos ou muitos anos para comprar insumos de quem forneceu aquilo. Então, quando eu era pequeno, acho que você também, a gente ouvia muito essa história, né, que no futuro a gente ia ter a guerra da água, que a água ia acabar no mundo, que os países iam ficar de olho no Brasil por causa da água, e de certa forma não precisou de guerra, a gente já exporta água para eles na forma de proteína animal, por exemplo. Né? Então, toda a água utilizada na produção animal, ela segue lá, enfim, né, incorporada no processo, ela é exportada junto com esse alimento. Então, a gente tem, nesse tipo de cadeia produtiva, a compra de tudo que é tecnológico, tanto insumos quanto equipamentos. A gente entra com ônus com a água, com ônus da produção da monocultura, que também é extremamente nociva ao ambiente. Todos os resíduos de defensivos agrícolas ou os resíduos de produção, os dejetos de produção animal, eles também ficam aqui. É o tipo de mão de obra empregada, mão de obra pouco qualificada, com um salário muito baixo. Então, no final, quem enriquece de verdade também com essa cadeia produtiva terceirizada para a gente são poucos brasileiros e muitos estrangeiros. E com uma certa dependência também de commodities com baixo valor agregado. Exatamente. Produzir commodity é sinônimo de produto estándar, produto padrão, que você tem que produzir de forma mais barata possível. É basicamente isso. Né, muito diferente de uma produção de alimentos mais especializada, como a gente tem muito na Europa, por exemplo, né, onde você tem, sei lá, produtores de vinho que produzem 5 mil garrafas por ano, vivem um ano com aquilo, sustentam a família, porque eles fazem um outro tipo de produto, né, um outro tipo de agricultura, com outro tipo de valor agregado, que, infelizmente, não é uma coisa que, de modo geral, a gente busca aqui no Brasil. Então, uma coisa é o que eu gostaria que acontecesse, outra coisa é como eu acho que vai ser, e infelizmente eu acho que a tendência é que a gente continue nesse tipo de sistema produtivo por muito tempo. Uma coisa que eu esqueci até de falar no começo, quando estava falando da bovinocultura extensiva, é a questão da água também, né? Que o bovino, a água que ele utiliza, por mais que seja muito, é a água da chuva, que é empoçada ou a água de recursos naturais, né? Então, a bovinocultura extensiva, a gente consegue perceber isso até quando a gente vai numa fazenda, onde você cria boi a pasto, você tem a biodiversidade grande, tanto com pequenos trechos de mata, muitas aves, pequenos répteis, pequenos mamíferos, etc. Não é como era na floresta original, mas você tem alguma biodiversidade. Agora, quando você vai numa produção de monocultura, de soja, trigo, milho, etc., você não tem nada. Só existe aquela espécie vegetal, tudo que não é, você enche de veneno ainda para morrer e basicamente mais nada. Mas aí você não acha que entra também um quantitativo importante, que é o volume utilizado nos abatedouros, volume de água? Ele tem que ser reciclado, é real, né? Mas, enfim, Aí também é importante fazer a diferenciação, né? Você tem sistemas que usam mais água e outros que usam menos água, mas tem o volume, que é um dos motivos também, né, da coisa ser terceirizada para cá. Isso é real, e aí é importante se utilizar a tecnologia a favor de reutilizar o máximo possível a água, mas certamente existe essa questão. Não existe atividade humana isenta de impacto, né?
algumas com mais impactos, outras não. Eu só acho injusto a gente embrulhar tudo como se fosse uma coisa só, os níveis de impacto são bem diferentes. Né? E muitas vezes, quando se condena especificamente a produção bovina e bota a intensiva com a extensiva no mesmo balaio, a impressão que dá é que a intenção dessa condenação ela é outra. Né? Não é o argumento, é usado um argumento verdadeiro, que a produção bovina ela pode ter muito impacto, de fato, se ela for intensiva, ela tem, mas você bota no mesmo balaio um sistema de produção que ele é muito mais amigável à natureza. Ele não é perfeito, não existe atividade humana sem impacto. Então, Vinícius, há vários estudos internacionais indicando a correlação entre dietas predominantemente vegetarianas, incluindo apenas porções modestas de carne, em geral carnes brancas, e o menor risco de morbidade ou mortalidade por doenças cardiovasculares e algumas formas de câncer. Você acha que, de acordo com esses estudos, comer carne vermelha vai se tornar um hábito em desuso no futuro? É uma questão também com muitas camadas, mas a resposta para a sua pergunta é não. Acho que não vai ser por isso, não acredito que esse hábito vai entrar em desuso, mas chegaremos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é o que é uma dieta vegetariana. Então, veja, porque você pode ter dietas vegetarianas, veganas, de excelente qualidade nutricional para a saúde, etc., ou você pode ter a dieta vegetariana baseada em, sei lá, pizza com tomate, ou sei lá o que enfim, é que aí, né, se a pessoa come queijo baseado em pizza, e aí ela é péssima para a saúde. Então, acho que a gente tem que dar uma olhada assim, quando a gente faz estudos em que a gente correlaciona dois hábitos, né, esses estudos eles são mais fracos do que ensaios clínicos randomizados, onde você testa uma hipótese e tenta de todas as formas provar que aquela hipótese que você formulou está errada. Então você pega grupos, sorteia ele ao acaso, e aí, nesses grupos, você dá diferentes dietas. Não existe nenhum estudo clínico randomizado que corrobore essa questão da carne. O que a gente tem, estudos de correlação, então quando você fala que é uma dieta vegetariana, pão é vegetariano. Né? Produtos com farináceos são vegetarianos, e não necessariamente eles são saudáveis. Então, como é que são feitos esses estudos de correlação? Eles são feitos baseados em questionário que se pergunta o hábito alimentar das pessoas num período determinado, na última semana, no último mês, nos últimos 6 meses. Eu estou trabalhando com uma aluna de mestrado que é nutricionista, e a gente conversou bastante. A gente vai trabalhar com uma outra coisa, mas a gente conversou bastante sobre esses questionários, e tem questionário que te pergunta assim, nos últimos 2 anos, quantas vezes você acha que você comia carne por semana? E a partir desses dados se faz análise estatística. Eu não lembro nem o que eu comi no café da manhã. Talvez hoje eu lembre, mas no café da manhã da semana passada, uma semana atrás, eu não me lembro. Eu não sei quantas vezes eu comi, que produto, e você imagina isso para um número enorme de pessoas. Então a precisão dessas respostas elas não é muito grande. Mesmo assim, né, assumindo que esses questionários eles refletem a realidade, quando você vê que 2 fenômenos eles acontecem juntos, não significa que um causa o outro. Então, por exemplo, eu posso ver que uma determinada pessoa teve um alto consumo de carne, mas ao mesmo tempo essa pessoa comeu carne como um hambúrguer, com alto nível de farináceo. E aí o que fez mal? Será que eu consegui? Será que eu consigo de fato ter essa certeza? Eu posso ter indícios, mas a certeza eu só tenho quando eu sorteio 2 grupos, um eu coloco determinada dieta e outro eu não coloco. Eu vou te enviar depois alguns links aí com ensaios clínicos randomizados falando sobre isso, inclusive existe meta-análise, então essa questão ela não se sustenta. O que o pessoal da ciência nutricional tem visto em ensaios randomizados é que o que faz mal e o que faz bem não está muito relacionado a ser uma dieta vegetariana ou de origem animal. Está relacionado a ser um produto pouco processado ou muito processado. E é curioso porque, embora às vezes a gente fala sobre isso, as pessoas arregalam o olho, mas você está maluco? As diretrizes nutricionais brasileiras atuais, elas não falam mais naquela pirâmide lá de comer pão, não sei o que, lá em cima comer carne. As atuais diretrizes nutricionais brasileiras, elas classificam os alimentos em minimamente processados, processados e ultraprocessados.
E aí ela indica que você deve comer muito minimamente processado, uma quantidade menor de processados e nada de ultraprocessado. Então, uma bolacha de chocolate, por exemplo, ela é vegetariana, ela não leva leite, nem ovo, enfim. Mas ela não vai fazer bem, né? Então, essa divisão é uma falsa divisão. A divisão que a melhor ciência hoje diz é alimento ultraprocessado, alimento minimamente processado. O que se compra no açougue, no sacolão, e o que se compra em embalagem plástica que você guarda na despensa e não estraga nunca. A diferença está aí. Mas mesmo assim, né, aí voltando à sua pergunta, mesmo que fosse estabelecida essa correlação, o que os dados dizem, os dados econômicos, em qualquer lugar do mundo, em qualquer sociedade, é que quanto mais uma população enriquece, mais carne, mais proteína de origem animal ela come. Ela não está preocupada com isso. A população, de um modo geral, ela não está preocupada com isso. Às vezes eu tenho a impressão que essa discussão ou essa esperança da redução do consumo por causa de estudos de correlação, ela tá muito dentro da bolha que a gente vive, que tem quando eu me lembro bem, quando lá, anos 90, quando teve o Plano Cruzado e a população enriqueceu um pouquinho, você tinha pessoas ali que comiam ovo durante a semana e frango no domingo. E eles enriqueceram um pouquinho, passaram a comer frango todo dia e carne bovina no domingo. A preocupação das pessoas em se satisfazer, satisfazer seus anseios, seus desejos, ela está muito mais ligada ao ponto de vista econômico. E isso em qualquer sociedade. Hoje, o maior aumento relativo, né, proporcional, de consumo de proteína de origem animal, ela se dá na China e, pasme, na Índia, que é um lugar que você tem, por causa de questões religiosas, você tem um número enorme de pessoas que são vegetarianas. Mesmo assim, hoje ainda é muito baixo, mas constantemente essa demanda está aumentando. E assim como na China. Isso acontece em qualquer país, que ele enriquece, as pessoas começam a comer mais carne. Então, não existem dados que, talvez na nossa bolha ali, a gente conheça pessoas que, de fato, diminuíram o consumo de carne preocupado, ou seja, com questões ambientais, com questões de saúde, assumindo que elas possam achar que eu estou errado, que outros estudos estão certos, eu estou errado, enfim. Não eu, né, os pesquisadores da área, mas que outros pesquisadores que trabalham com estudos de correlação estão certos, e a gente pode conhecer pessoas que têm essa preocupação e elas diminuem, mas não é esse que os dados brutos de analisando populações eles mostram. Pelo contrário, a tendência é continuar crescendo. E como você vê o surgimento de empresas, uma delas alardeia que sua capacidade de produzir hambúrgueres com carne 100% cultivada em laboratório será viável tanto do ponto de vista sensorial quanto também mercadológico, né, que é a Impossible Meat. Então, como você vê o surgimento desse tipo de empreendimento, né, e do que eventualmente se vê na mídia de que a oferta de produtos cárneos derivados de cultivo celular não apenas vai competir com a carne como a gente conhece, de origem biológica e de sistemas produtivos agropecuários, como também até acene com a possibilidade de que esses sistemas desapareçam e as pessoas tenham somente a oferta de carne cultivada em laboratório. O que você acha? Então, longe de mim defender o nosso atual modelo de produção de proteína animal. Por tudo que a gente já conversou, ele é nocivo ao ambiente, é nocivo à sociedade, à economia, né? Ele cria relação de dependência, etc. Mas acho muito pouco provável que isso se torne uma solução ampla, geral e restrita para todo mundo, por diversos fatores. O primeiro é que muitas pessoas que são contra a produção animal
por causa, né, do alegado não, mas por causa do impacto ambiental que essa produção de proteína animal, por causa do impacto ambiental que essa produção gera, ela gera mesmo, se o argumento da pessoa é esse, ela não pode comer essa carne nunca, porque a energia necessária para a produção de carne em laboratório, com a tecnologia disponível e até com aquelas tecnologias que se acham que vai ser possível desenvolver, ela é muito maior. Né? Células, elas não se multiplicam no laboratório por conta única, vontade única e exclusiva da pessoa. Então, a quantidade de energia demandada, ela é enorme. Então, não existe tecnologia, nem pesquisa com tecnologias que consigam resolver essa questão. Então, você precisa reproduzir energia, seja queimando carvão, queimando petróleo, alagando floresta. Enfim, você precisa produzir uma quantidade gigante de energia para produzir carne. A outra questão dela substituir a pecuária, eu não acho que é difícil conceber a quantidade de plantas de produção de carne para se produzir milhões de toneladas, somando ali as principais carnes, se você botar pescado, chega na casa do 1 bilhão de toneladas de carne ao ano para alimentar todo mundo. Acho extremamente improvável. Nem estou entrando na questão do mérito do custo, enfim, outras questões. Eu não estou querendo, como eu falei no começo, com isso, querendo defender o atual sistema produtivo, que ele é extremamente nocivo ao ambiente, à sociedade, como eu disse, mas não consigo acreditar. Creio que em algum momento isso vai ser a produção desse tipo de carne vai ser economicamente viável em algum tipo de escala, mas não economicamente a ponto de competir com 1 quilo do frango que o abatedouro vende a 1,20, 1,30 para o distribuidor. Acho muito difícil, mas ele vai passar a ser viável do ponto de vista de pessoas que têm dinheiro sobrando comprarem. Então, a hora que isso for possível, essas empresas vão crescer muito, vão multiplicar muito a produção, mas não vai, até longo prazo, muitos anos, muitas décadas, ele não vai ser viável do ponto de vista econômico para popularizar para todo mundo. A gente tem populações hoje que não conseguem comer nem a carne de frango barata do jeito que é. Acho muito improvável, embora comprar a ação de uma empresa dessa hoje possa te dar lucro, porque de fato ela vai crescer, ela não produz nada, em algum momento ela vai produzir uma quantidade para um determinado nicho de pessoas, mas não consigo vislumbrar um futuro em que ela substitua a produção animal da forma como ela é hoje. Agora, uma outra questão que é algo que está dentro disso, mas numa esfera comportamental e até numa percepção que as pessoas terão desse tipo de alimento que é uma percepção difícil de mensurar e aí fique inteiramente à vontade para fazer um exercício aí de futurologia. Claro. Que é como as pessoas vão lidar com o fato de saberem que de repente ali na gôndola do supermercado, ali numa câmara refrigerada, elas estão diante de um bife que não procede de um animal, que aquilo é um produto resultante de laboratório. Eu não estou querendo aqui entrar no mérito, ou muito menos fazer um juízo de valor sobre este ou aquele tipo de produto, mas você acha que isso entra também na percepção do consumidor? Porque é muito bem definido para as pessoas o que é comer um bife que procede de um boi, o que é comer uma coxa ou uma sobrecoxa que vem de um frango, uma peça de picanha que vem também de um boi. Mas, e quanto a uma peça que toda ela foi produzida em laboratório, você acha que de uma certa maneira isso vai influenciar a percepção dos consumidores? As pessoas elas não são iguais, né? Então acho que a gente vai ter todo tipo de reação. Vão ter pessoas que certamente não vão consumir de jeito nenhum por causa dessas questões que você colocou, e talvez tem pessoas que talvez não se importem e outras que talvez até busquem esse produto. É muito provável que a gente tenha esses 3 grupos. Eu não consigo te dizer que tamanho vai ter cada um desses grupos, mas a gente tem algumas pistas, né? Porque
os esforços que essas empresas, não só essas da carne de laboratório, mas de empresas veganas que fazem produtos, não empresas veganas, né, mas empresas que fazem produtos veganos, que simulam produtos de origem animal, essas empresas fazem um esforço danado de dar a esses produtos nomes de produtos de origem animal. Então você vê uma empresa que faz um hambúrguer vegano, ela faz questão de chamar de hambúrguer. Ela não chama de qualquer outra coisa. Então, isso você vê com relação a uma série de produtos. Então, a própria indústria está preocupada com essa questão. Provavelmente, eles têm uma ideia maior, certamente, eles têm uma ideia maior desse problema do que eu, mas o fato deles insistirem, inclusive no sentido de produzir uma legislação que permita que eles chamam um produto lá que não tem proteína animal, com o nome que um produto que tem proteína animal tem, é uma preocupação nesse sentido aí que você está falando. Né? Certamente, eles enxergam que esse grupo... Né? Enfim, é uma forma de tentar, de certa forma, esconder esse caráter de produto artificial, de alguma forma. Né? Chamar um salame que não tem carne de salame, ou um hambúrguer de hambúrguer, Teve muito, você deve lembrar, muito no passado, tinha um tal do leite de soja. Ainda existe. Isso, mas não tem mais esse nome, né? Mas por muito tempo era chamado. Inclusive, o equipamento que produzia isso, quando foi lançado lá, era chamado de vaca mecânica. Não sei se você lembra disso também. Mas é curioso, né? Então, certamente tem um sentido mercadológico nisso aí, né? Nessa questão da nomenclatura. Vinícius, muitíssimo obrigado pelo atendimento a esse pedido da gente fazer esse bate-papo super rico. Deixa eu falar mais uma coisa assim. Sim, eu não sou dono da verdade e adoro fazer qualquer tipo de debate sobre essas questões. Então, debate, desde que ele seja civilizado, respeitando a opinião do outro, e ainda entrando no debate, enfim, no sentido de eu gosto de ouvir e de ser ouvido. E esse tipo de debate eu gosto. Então, se você quiser, depois pode disponibilizar meu e-mail para os estudantes. Se alguém quiser entrar em contato, quiser saber mais alguma coisa, quiser contestar. Se quiser me xingar, pode xingar, mas eu não respondo. Fica à vontade. E uma coisa, a gente... como é que se diz? A gente arranhou aí o assunto do vegetarianismo, veganismo, etc. E tem uma questão filosófica sobre isso que eu acho muito interessante, que é assim, quando a gente estava evoluindo lá, muitos mil anos atrás, a gente, né, nossos ancestrais, o cérebro deles começou a crescer quando a gente começou a comer proteína de origem animal. Moluscos primeiro, insetos, enfim. E quanto mais proteína de origem animal a gente comia, mais o cérebro crescia, mais proteína a gente precisava comer, né? E a partir daí a gente desenvolveu a fala, a escrita, uma série de capacidades que vieram do crescimento do cérebro, que vieram do consumo de proteína de origem animal. E aí, a partir desse crescimento do cérebro, a gente começou a conseguir filosofar. E aí, através da filosofia, através do pensamento que veio a partir do crescimento do nosso cérebro, que veio a partir da ingestão de proteína de origem animal, a gente é capaz, inclusive, de sentir compaixão da nossa comida. Né? Muitos de nós sentem compaixão a ponto de não querer comer animais. É um paradoxo. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, nada, mas é um paradoxo muito interessante. Você não tem na natureza nenhum animal que tenha pena da comida. E a gente consegue ter. Eu como carne, mas eu não deixo de ter pena dos animais, enfim. A gente consegue ter a ponto de pessoas, inclusive, se absterem de comer esse tipo de produto. Mas isso só aconteceu porque o nosso cérebro cresceu, porque a gente comeu proteína de origem animal. Eu acho um paradoxo bastante interessante esse. E, inclusive, um livro que causou um grande impacto, inclusive em áreas como a nossa, que lida diretamente com a produção de alimentos, foi o livro de um filósofo, Peter Singer, que no original é Animal Liberation, no Brasil foi publicado com o título de Libertação Animal, e que até hoje é uma das obras mais contundentes na defesa dos direitos dos animais
e na defesa ao respeito dos animais à própria vida. Então é muito interessante essa tua reflexão, porque faz uma ponte com uma das grandes questões hoje debatidas em relação até onde vai o direito à vida, se ele é uma prerrogativa exclusivamente humana ou se nós estenderemos esta condição aos animais no futuro. É uma reflexão muito interessante e eu tenho muito respeito, até uma certa inveja dos veganos pela forma como eles conseguem lidar com essa questão, que é uma questão bastante complexa, eu acredito. Então, de certa forma, eu aprendi a entender, a respeitar e entender mesmo que eles têm um ponto, que é um ponto importante, que é esse aí que você está falando, do respeito à vida. Mas você sabe o que me deixa pessimista? É que a gente não consegue respeitar a vida nem do outro ser humano. Então existem seres humanos, que normalmente são os diferentes, que para nós têm vidas descartáveis. Os indígenas, os quilombolas, os negros, os pobres, etc., são vidas descartáveis. Então eu não consigo enxergar nossa sociedade chegando numa situação em que uma sociedade em que boa parte dela não respeita nem nós mesmos vai conseguir respeitar o direito dos animais. Não que o livro esteja errado, a premissa do livro. Eu só tenho a visão pessimista da nossa sociedade. Eu concordo integralmente, só faria talvez um pequeno reparo no sentido de que quero crer que é um conjunto pequeno de pessoas que têm o desprezo pelo outro. Ou seja, que indivíduos que são racistas, misóginos, homofóbicos, xenófobos, de que são um grupo minoritário. Eu tenho a crença que a civilização é maior e que todo o legado cultural, humanista que a gente tem ao longo de tantos séculos prevalece sobre esse pensamento imbecil que, lamentavelmente, a gente vê estampando diariamente os nossos jornais. Mas enfim, sempre muito rico conversar com você. Obrigado, cara. Estou com saudade já. Com certeza. Esperemos que esse período de quarentena não se prolongue para que a gente possa se encontrar presencialmente. Sou pessimista. E fica o convite para que tão logo seja possível você venha participar das nossas atividades no campus Jandaia do Sul. Legal, muito obrigado, Vinícius. Obrigado, cara.